capítulo 6 do livro 3 da obra Cristianismo Puro e Simples, cujo título é O Casamento Cristão. O Casamento Cristão. Vocês todos aí entendem de casamento, nem precisava ter uma aula dessa aqui, mas vamos seguir aqui o nosso calendário, né, por assim dizer. Deixa eu começar a compartilhar a tela. O Casamento Cristão. Vamos lá. Um pouquinho de paciência. Opa. Eu acho que já deve estar compartilhando a tela, né? Com os irmãos ou não? Tá? Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Então, a aula de hoje é O Casamento Cristão, capítulo 6, livro 3 da nossa obra do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Vamos lá. C.S. Lewis, ele começa esse capítulo falando acerca de dois motivos por ele não ter tratado do assunto no capítulo anterior. Há pelo menos dois motivos pelos quais ele não falou neste assunto. O primeiro é pelo fato do assunto ser impopular. E aqui é interessante, né? Porque ele disse que no capítulo anterior, quando nós estudamos a respeito da moralidade sexual, ele faz menção de talvez ter sido um pouco negativo. Por quê? Porque, segundo ele, a moral sexual cristã, ou mesmo a questão da castidade, ela é muito impopular na sociedade. Você pregar hoje, viver a castidade ou a santidade sexual, dizendo que você deve se guardar para o casamento, que cônjuges não devem trair um ao outro, isso daí é bastante impopular na sociedade de hoje. E ele não quis acrescentar outro assunto impopular, que é a questão do casamento também. Então, ele já dá a entender aqui que a visão cristã de casamento, para o período dele, para a época dele, já era impopular. E o segundo motivo é que quando o Lewis escreve esse capítulo, esse livro, ele ainda não era casado. Não era casado. Você pode encontrar documentários ou filmes do C.S. Lewis no próprio YouTube. Eu sei que tem um documentário, eu até compartilhei o link naquele grupo Pensamento do C.S. Lewis, e tem um filme também estrelado por, acho que Anthony Hopkins. Eu acho que o título é No Vale das Sombras, em que ele estrela o filme fazendo o papel de C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, num determinado momento da vida dele, ele se casa com uma mulher que era leitora das suas obras e era uma mulher que estava em processo de divórcio, de separação. Mas isso leva um tempo, porque eles primeiro ficam amigos, ela vai visitá-lo na Inglaterra, ele conhece o filho dela. Então, tudo isso é um processo. E quando ele se casa, é bem interessante isso, pelo menos é o que relata no filme, ele se casa com essa mulher mais num aspecto formal para ajudá-la. Se eu não me engano, posso estar equivocado aqui agora, confundindo as histórias, mas acho que era até para conceder a cidadania para ela poder continuar naquele país, se eu não estiver equivocado. Então foi um casamento meio formal, assim. Ele entendeu estar fazendo uma bondade fazendo aquilo. Mas depois essa mulher que era uma amiga dele se encontra gravemente enferma e ele se descobre apaixonado por ela. Essa mulher tinha câncer e ele se casa com ela. Aí sim, agora diante, vamos dizer assim, diante de Deus, diante da igreja, porque antes tinha sido só no civil, mas agora sim ele se casa
com essa mulher perante um sacerdote, perante um padre anglicano. Então a história é muito bonita, não vou ficar dando spoiler aqui, vale a pena, e assim, tá no YouTube, qualidade legal, dá para você assistir, dá para você acompanhar, vale a pena. Eu acho que é no Vale das Sombras o título do filme, se eu não estiver equivocado. Muito bem. C.S. Lewis diz que a ideia de casamento está baseada nas palavras de Cristo. Ambos serão uma só carne. E ele deixa claro que não se trata, né, aqui escrevi errado aqui, não se trata para os cristãos de um sentimento, mas sim é a declaração de um fato. Não é somente uma poesia, não é somente uma analogia, não é uma metáfora, não é um sentimento. Para os cristãos, para a linguagem do Novo Testamento, tanto em Jesus, quando ele ratifica aquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, como para o próprio apóstolo Paulo, ser casado, se unir com alguém, significa tornar-se uma única carne com esse alguém. Daí, então, a questão da seriedade envolvendo o casamento. E aí, na página 146, já começa a primeira manifestação, talvez impopular, do C.S. Lewis a respeito do sexo fora do casamento. É interessante porque quando vocês que estão acompanhando, né, desde o início, os nossos estudos nesse livro aqui, a gente viu que C.S. Lewis, num primeiro momento, ele poderia até ser considerado muito liberal para os padrões nossos, assim, protestantes, ou melhor, pentecostais, né? Porque o C.S. Lewis, ele não tem nada contra quem fuma, contra quem bebe, ele contra quem come o que lá for, desde que faça de maneira moderada e desde que isso não venha prejudicar outra pessoa. Então, assim, eu duvido que se numa igreja pentecostal alguém visse o C.S. Lewis fumando um cachimbo, um charuto, tomando uma taça de vinho no bar ou uma cervejinha, eu duvido que ele seria convidado para pregar em qualquer uma das nossas igrejas pentecostais. Falar, imagina, chamar esse cara para pregar. Então, assim, é um cara que não caberia dentro do pentecostalismo hoje, né? Mas assim, aí você pensa, bom, então o cara é totalmente liberal, assim, nos costumes. Eu entendo que não, né? Eu entendo que C.S. Lewis, ele é honestamente bíblico. Ele não ensina o que a Bíblia não ensina. Ele não diz o que a Bíblia não diz, né? Não, ou pelo menos não a contradiz. Enfim. E a questão do sexo fora do casamento, ele tem uma opinião forte em relação a isso, que se encontra na página 146. Eu vou ler. A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão tentando isolar um tipo de união assexual de todos os outros tipos de união que deveriam acompanhá-la para constituir a união total. A atitude cristã não significa que haja algo errado com o prazer sexual, mais do que com o prazer de comer, e sim que você não deve isolar o prazer sexual e tentar obtê-lo sozinho, da mesma forma que você não deve tentar obter os prazeres do gosto sem engolir e digerir, mastigando o alimento e cuspindo-o de novo. Então, essa questão do sexo fora do casamento é uma questão bastante tradicional dentro do cristianismo. Eu sei que muitos discutem isso, outros falam que isso também é uma coisa inventada pela igreja, enfim, que quer dominar os corpos. Tem uma série de discussão a respeito disso, mas as vozes mais conservadoras sempre consideraram que qualquer relação sexual, conservadoras, talvez esse termo hoje está tão desgastado, poderíamos dizer mais tradicionais, por assim dizer. Vão falar que a sexualidade fora de um compromisso, a prática sexual fora de um compromisso, que é para toda a vida, não é aprovada, não é o leito sem mácula, conforme diz lá a Epístola aos Hebreus.
E C.S. Lewis, ele deixa claro, né, que o casamento deve durar toda a vida. O casamento deve durar toda a vida. O casamento é para sempre. E eu acho que o C.S. Lewis não aborda nesse livro, mas eu presumo que o C.S. Lewis considerava o casamento como um sacramento, tá? A gente sabe que a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, eles têm 7 sacramentos. Então, por exemplo, o batismo é um sacramento, a comunhão, a Eucaristia é um sacramento, o casamento é um sacramento, a confissão é um sacramento também. E a ordenação, enfim, são 7 sacramentos. O protestantismo geralmente entende que há 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Porque na visão protestante, os sacramentos são como se fossem promessas de Cristo que não podem falhar. E os demais sacramentos que são assim entendidos pela Igreja Católica, segundo a visão protestante, podem falhar, como, por exemplo, o casamento ou a ordenação, enfim. Aí é aquela divisão do sola escritura ou da ideia de magistério e tradição. A Igreja Anglicana, ela, ela acolhe os 2 pontos de vista. Se um dia você se tornar anglicano, você poderá ser um anglicano mais evangélico ou você poderá ser um anglicano mais católico. Então, existe essa possibilidade. Aparentemente, no que se refere ao despojamento, à simplicidade, parece que o C.S. Lewis tem alguma identificação com esse lado mais protestante do anglicanismo. Mas no que se refere a essas questões teológicas de pensamento, parece que ele adere bastante a alguns pontos de vista do anglo-catolicismo. É que nesse livro aqui, ele fala que não vai aderir a esse ponto de vista, né? Ele não vai, perdão, falar de coisas que não sejam praticamente unanimidade entre os cristãos, porque aqui ele está apresentando o cristianismo. Mas me parece que C.S. Lewis ele entende sim o casamento como um sacramento. Mas ele deixa claro também nesse capítulo, nessa parte, que as igrejas discordam em alguns pontos quanto à questão do divórcio e novo casamento. Mas todas concordam que o fim de um casamento não é o desejável. Hoje, a maior igreja, ele não menciona, mas a maior igreja que é contrária a, a um novo casamento, mesmo por conta de uma traição, por assim dizer, é a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, uma vez casado, diante do padre ou diante de uma autoridade religiosa ali, enfim, diante da igreja, casado para sempre. Então, não importa se casou lá com 21 anos, seu cônjuge te traiu, foi embora com outro, você que ficou, você tem que se manter puro e casto e não pode casar de novo mais nenhuma vez. Então, esse é o pensamento católico. Todas as demais igrejas, de modo geral, aceitam um novo casamento quando há houve um adultério, uma traição de um dos cônjuges. Geralmente, a maior parte das igrejas, seja a igreja ortodoxa ou seja os protestantes, aceitam realizar um novo casamento. E aí, isso daí também, algumas outras igrejas vão até abrir algumas outras possibilidades. Se eu não me engano, a Confissão de Fé de Westminster, que é seguida pelas igrejas presbiterianas, igrejas calvinistas, entendem que o abandono do lar também seria um motivo para um novo casamento. E nós temos também algumas pequenas igrejas pentecostais ou alguns pastores mais isolados que entendem que não é possível um novo casamento. Enfim, mas não obstante todas essas diferenças, o C.S. Lewis fala todos os cristãos praticantes, todas as igrejas, elas entendem que é lamentável, não é o propósito do casamento que venha a vir um divórcio, que venha a vir um fim de uma relação. C.S. Lewis fala que isso não é como se 2 pessoas estivessem indo cada um para o seu lado, mas equivale a como se fosse uma cirurgia, uma amputação, por assim dizer. Muito bem. Então,
ele já disse duas coisas que talvez sejam impopulares aqui, né? A primeira da questão do sexo fora do casamento, e a segunda que o casamento é um compromisso para a vida inteira, porque hoje muitas pessoas não pensam assim. E aí o Lewis, ele vai fazer uma relação do casamento, antes de falar sobre a castidade propriamente dita, ele fala sobre uma questão da justiça no casamento. Por quê? Porque uma promessa foi feita, e um dos aspectos da justiça é cumprir aquela promessa que se fez. Foi feita uma promessa diante do altar, diante de Deus, diante de uma igreja. E alguns podem dizer que aquilo é só uma mera formalidade. Ah, é só uma mera formalidade, eu fiz aquilo por fazer. E aí C.S. Lewis, ele faz a seguinte pergunta: a quem se quer enganar? A Deus? Né? Para quê? Eu até lembrei de um caso, eu tenho um amigo que ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas ele casou na igreja católica para deixar a esposa dele feliz, né? Que era católica. E ele se fingiu o tempo todo. Ele fingiu tão bem o papel de crente, né? De uma pessoa que crê, que o padre até chamou ele depois para dar curso para os noivos, né? Enfim. Mas no fim não acabou não dando certo, ele acabou se separando da esposa dele. Mas é isso que C.S. Lewis coloca aí. A quem se quer enganar? A Deus? A Deus não é possível enganar, não é mesmo? A si próprio? Também não é uma boa ideia querer enganar a si mesmo. Ao cônjuge, essa é uma ideia também. Você vai enganar o cônjuge, né? Você vai viver com a pessoa. A família, seja a sua própria família ou a família da outra pessoa, isso não é bacana também. A todos os convidados presentes, o que se ganha fazendo isso, não é mesmo? O C.S. Lewis, ele também, então, ele é da opinião que essas pessoas, elas querem a respeitabilidade que é associada ao casamento, mas sem a intenção de pagarem o preço, né? Então, ou seja, eles trapacearam todo aquele glamour da igreja, da festa, do sacerdote, da cerimônia, mas não está aí muito interessado em cumprir a promessa que está sendo feita, como se fosse um grande teatro ali, né? Trapaceou, a pessoa foi até o altar, jurou fidelidade, prometeu, e aí, uma, duas semanas depois, já está aí traindo a pessoa, enfim, não se ganha nada fazendo isso daí, não é mesmo? E C.S. Lewis, ele até dá uma opinião polêmica, então, em relação a esse assunto, dizendo que talvez fosse melhor viverem juntas sem se casar do que fazerem votos que não pretendem manter. Então, vão viver juntos, né? Para que se casar, não é mesmo? Mas ele faz a ressalva que, aos olhos cristãos, quem assim age estará cometendo o pecado da fornicação. Porém, a falta de castidade não é amenizada se acrescentarmos a ela o perjúrio. Ou seja, o que ele quer dizer, a meu ver, aqui é o seguinte: então eu vou evitar a fornicação, trair, indo lá e casando diante da igreja, sei lá, assumindo esse compromisso, mas sem nenhuma vontade de mantê-lo, só para não cair na questão da falta de castidade. Ele vai dizer que não adianta, né? Talvez seja melhor assumir mesmo a sua falta de compromisso com a fé cristã. Isso hoje, agora eu abro um parênteses, não faz parte da discussão da obra do C.S. Lewis, isso, né? Mas vocês sabem, todos os que pastoreiam, sabem que hoje em dia é muito comum chegarem pessoas na igreja que não são casadas diante de uma igreja e às vezes não são casadas nem no civil, né? E elas já chegam com um, dois filhos, elas se comportam como pessoas casadas, elas têm filhos como pessoas casadas, elas gostam da igreja, mas por algum motivo elas não se casam diante da igreja, por alguns motivos elas não se casam no papel também. É curioso, né? Eu acho que é como se. É estranho.
não sei, talvez seja algo que a gente possa discutir depois, né? Por que esse tipo de ação? Talvez a pessoa quisesse fazer uma festa muito grande, muito glamourosa e nunca teve oportunidade, é uma possibilidade. Talvez a pessoa não ache tão importante, basta a promessa ali feita para o outro, pode ser também. Então, existem possibilidades. E como é que você pastoralmente trabalha com esses casais, né? É um casal, eles se apresentam como casados, eles têm família, eles moram juntos na mesma casa, às vezes usam até aliança. E aí você vai tratar como o quê, né? Eu tenho por mim que quando duas pessoas se unem com a intenção de formar família, para morar junto, ali já ali eles não estão tirando um sarro um da cara do outro, um está sustentando o outro, ou trabalham para o bem comum da casa, e eu trato como casado, né? Não vai adiantar chegar amanhã e falar, não, a gente só está namorando aqui. Pô, você já tem 2, 3 filhos com a pessoa, já está há 15 anos, não é bem assim, né? Ou então se a pessoa se casou diante de outra religião, diante do candomblé, diante do budismo, e se tornarem crentes evangélicos, vou considerar casados também, não é mesmo? Então, há uma série de complexidades. E se duas pessoas chegarem, né, nessa condição na igreja e eventualmente um acaba traindo o outro, considerou que houve ali uma traição também. Então, veja a complexidade hoje, né? Que roda essa questão aí envolvendo o casamento. Nós somos da opinião que todos devem ser acolhidos, deve-se haver uma paciência, né, com essas pessoas até que elas entendam a importância de formalizarem todos os seus compromissos, né? Quando você se forma numa faculdade, quando você se forma, sei lá, no seu primeiro grau, não é mais assim que se fala, segundo grau, sempre tem algum tipo de formalismo público, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de cerimônia, algum tipo de pacto também, né? Me parece que essas coisas não estão aí totalmente à toa. Então, a gente deve acolher e aguardar o momento que essas pessoas realmente se despertem para desejarem fazer isso. Agora, me parece que há uma ordem sacramental na comunidade, na igreja também, né? Então, por exemplo, existe uma pessoa, ela entra na igreja pelas portas do batismo. Nós, batistas e pentecostais, não batizam crianças, mas se sabe que a porta de entrada formal, por assim dizer, da igreja, a gente sabe que é a fé, né? A fé que opera pelo amor, mas há uma determinação, há uma ordenança ali, é o que? É o batismo. Então a pessoa vai lá e se batiza na igreja. Ela se batizou na igreja, esse é o rito de iniciação. Depois você tem o rito de permanência. Qual é o rito de permanência, de renovação? É a Santa Ceia, não é mesmo? E aí, provavelmente, o próximo ato da pessoa, né, vai ser o casamento. Então, seria o casamento, a pessoa se casar. Pois bem, eu acho que seria esse o esperado para quem vive dentro de uma comunidade cristã. Se a pessoa não passa não se submete a essa tradição, ao meu ver, é uma pessoa que não pode ser ordenada a nada na igreja. Ela pode realizar atos ali, participar da comunidade, servir, tudo bem, tranquilo. Mas ela não poderá ter um cargo oficial na igreja. Por quê? Porque aí, a meu ver, estaria se pulando uma etapa. Assim como eu entendo que uma pessoa que não é batizada não deve participar da Santa Ceia também, né? Porque um é o rito de iniciação, o outro é o rito de continuidade. Eu acho que uma pessoa, e essa é uma regra geral, tá, pessoal? Assim, uma pessoa, um casal que frequenta a igreja, mas não quis realizar esse ato formal de casar. Eu não vejo impedimento para batismo, né? Como muitas igrejas fazem, e eu também não critico. Eu acho que quem entra numa comunidade tem que conhecer suas regras e aceitá-la. Não faz sentido entrar e ficar contestando. Então, assim, eu não vejo como impeditivo para batismo, eu não vejo como impeditivo para participar da Santa Ceia, eu não vejo como impeditivo para exercer algum ministério, ação social, a pessoa quer cantar no louvor.
não vejo problema, mas eu não vejo como ordenar essa pessoa a um cargo oficial na igreja. Aí eu já acho que não é possível, porque aí quando você, num cargo oficial, você tem que cumprir todos aqueles rituais até para que você sirva de exemplo para outras pessoas também. É assim que eu penso. Agora, eu falo isso como regra geral, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Às vezes é um dos cônjuges quer isso, o outro que não quer, você não pode forçar, mas aquele outro se mostra um bom cristão, de bom testemunho. Então, é difícil você ter uma regra, uma lei geral, né, assim, absoluta, mas de modo geral é assim que eu penso. E o C.S. Lewis, né, voltando aqui, ele diz que, bom, se a pessoa não quer assumir esse compromisso, então que viva, né, viva dessa forma, sem se casar, para que não cometa o perjúrio, né, o juramento falso. Mas, aos olhos cristãos, ainda estarão aí. Haverá aí, talvez, o pecado da fornicação. São duas pessoas que estão ali se experimentando, ainda sem muita certeza daquilo que querem. Ele diz assim: se estar apaixonado é a única razão para permanecer casado, não há espaço para o contrato ou para a promessa. Né? Alguns podem pensar assim: ah, já estou apaixonado, eu amo demais, né? Para quê? Né? Para que contrato? Para que promessa? O que importa é o amor, o que importa é aquilo que eu estou sentindo, o que importa é a minha paixão. Mas aí o C.S. Lewis ele vai citar, citando Chesterton, ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? São justamente os apaixonados que têm a tendência natural de se amarrarem com promessas, haja vista que as canções de amor por todo mundo estão cheias de juras de fidelidade eterna. Então, isso parece bem interessante, parece isso mesmo, né? A não ser que a pessoa tenha um pensamento filosófico já muito diferente disso, né? Mas assim, quem está apaixonado, quem está amando bastante, isso está cheio na literatura, nas poesias, na vida real, são as pessoas que mais se comprometem e mais vão se amarrando, né? É aliança, é aquilo outro, é casamento. Então, parece interessante, né? Essa visão que o C.S. Lewis mostra, citando, mencionando aqui Chesterton, é algo bem interessante. Bom, se só o amor anula o contrato, a promessa, ou só o amor não, só a paixão, mas o que dizer dessas pessoas, né, que apaixonadas vão fazendo tantas juras de fidelidade eterna? A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza, né? Não está pedindo para fazer algo assim que não corresponda àquilo que faz parte da natureza boa que Deus criou. Eu acho que era Tomás de Aquino que diz que a graça não contraria a natureza, mas a torna melhor, né? A lei cristã, e é interessante o termo que o C.S. Lewis usa aqui, lei cristã, hein? Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão, aqui paixão no sentido positivo, né? Porque a palavra paixão pode ter um sentido negativo, de patologia, né? Patos, patologias, patológico. Aqui, paixão no sentido, né? Aquela atração, aquela emoção. O cristianismo tão somente fala para a pessoa colocar a mão na consciência e levar a sério isso, né? Fazer essa avaliação. Será que isso não é passageiro? Será que isso não é um fogo de palha? Pensa bem no que você está fazendo. É muito sério dar esse passo. Então, o Evangelho só fala isso. Leva a sério. Pensa bem naquilo que você está fazendo. E aqui muito interessante também algo bastante lógico que o C.S. Lewis coloca aqui, é que uma promessa tem que ser sobre ações que eu tenha condições de realizar. Uma promessa tem que ver com ações que eu tenha condições de realizar. Porque ninguém pode prometer um sentimento para sempre. Ninguém pode prometer estar sempre de bom humor.
ninguém pode prometer estar sempre satisfeito, né, no sentido emotivo do termo, sempre felizão, sempre alegre. Não tem como uma pessoa prometer. E a lei cristã não exige que a pessoa estará sempre apaixonada, por assim dizer, no mesmo nível que a pessoa esteve quando conheceu o outro pela primeira vez. Não é isso que se promete. A promessa se dá em relação a ações, em relação a atitudes, né? O C.S. Lewis ele não aborda esse ponto, mas é uma concepção que eu trago comigo, que de fato, muitas vezes, a emoção ela surge e você age, né, indo de encontro a essa emoção, no caso de uma paixão, uma atração, né? Você sentiu, você viu aquele homem, aquela mulher pela primeira vez, se sentiu atraído, atraída, você vai agir conforme esse sentimento que surgiu, essa emoção que surgiu. Mas eu acho que existe um outro caminho também, né? Existe o caminho de se fazer algumas coisas também, de se ter algumas atitudes, não necessariamente porque se está sentindo algo, mas você realizar algumas coisas que farão você sentir algo também, né? Ou que manterão, reviverá, ou edificará aquilo que você já sentia também. Então, me parece que uma coisa alimenta a outra sempre. E isso são ações. São ações pelas quais se faz a promessa diante do altar. Você não promete ter um sentimento, mas você promete sempre ter uma ação condizente com aquilo que se está prometendo diante do altar. Qual a utilidade, né? Alguns podem perguntar assim: qual é a utilidade de se manter duas pessoas juntas se não estiverem mais apaixonadas? Ah, acabou, né? Tudo bem, C.S. Lewis, eu entendi. Você está querendo dizer que a paixão não é a única base, que a gente não pode se apegar somente nisso daí e tal. Mas e aí, se acabou a paixão, para que manter duas pessoas juntas? E C.S. Lewis dá aqui alguns motivos, né? Prover um lar para as crianças, ele disse que seria um motivo, promover segurança, promover educação, enfim. Proteger a mulher, ele menciona no tempo dele, e possivelmente isso seja verdade ainda para a imensa maioria, geralmente é a mulher que faz mais sacrifícios sociais, sacrifícios profissionais, quando ela se envolve num casamento, principalmente quando surgem filhos, né? Então, ele veria nisso uma vantagem de se manter junto, mesmo não tendo aquela paixão. E aí eu acrescentei aqui, isso não vem dito no livro, mas poderia se acrescentar a questão econômica, né? Então, às vezes essas pessoas elas construíram um patrimônio durante um tempo. E aí, como é que faz, né? Vamos terminar isso aqui, cada um para um lado, divide tudo, vamos vender agora, ó, né? Vender o apartamento, vender o carro, dividir. Então, existe a questão econômica também. Aqui ele não está falando de manter casamento de aparência, não me parece ser isso. Mas são essas, dando aqui alguns motivos para que o casal pense bem, né? Falar, ah, acabou, não estamos mais apaixonados, vamos nos separar. Ou então mesmo uma amizade que gera uma certa, eu pus ser aqui não, é certa, né? Uma amizade que gera uma certa segurança social, psicológica também, né? Será que todos os casais do mundo, todas as pessoas que estão imensamente apaixonadas ou aprenderam a desenvolver uma amizade, um respeito, enfim, claro que também se ouve dizer muito que não podem ser dois amiguinhos, mas aí puxa, aí é uma questão assim de cada ambiente, de cada ecossistema que envolve cada pessoa e cada família, né? Então, C.S. Lewis coloca aí algumas dessas questões, mas ele diz que vai colocar uma outra razão também, que ele vai abordar, e a argumentação dele não é assim tão simples, né? Lá, a partir da página 150, eu não sei se você chegou a ler, né? E até essa nosso encontro conjunto é justamente para isso, para que nós possamos aí nos incentivar uns aos outros à leitura e ao entendimento. Mas assim, de modo geral,
pelo que eu entendi da argumentação do Lewis, é que ele diz assim, que estar apaixonado é um estado de graça, e que é muito bom estar apaixonado, mas que, de modo geral, a sociedade, as pessoas pensam assim, ou tudo ou nada. A sociedade nunca pensa assim em termos de. Ele dá o exemplo assim: se B é melhor do que C, A é melhor do que B. Que existem situações que precisam assim ser ponderadas para que não se tomem aí talvez atitudes precipitadas, né? Estar apaixonado é bom, mas possivelmente há coisas melhores do que isso. Não se deve, ele diz, pegar um impulso de nossa natureza e determinar como a regra a ser seguida a todo custo. Não se deve pegar um impulso da nossa natureza, até mesmo porque você não vai conseguir, essas coisas elas são espontâneas, essas coisas elas brotam, né? Por assim dizer. Estar apaixonado é bom, mas não é a melhor coisa do mundo. É muito bom, ele não nega, mas não é. Ele vai argumentar que o amor sereno, a serenidade que vem com a maturidade é algo melhor ainda. E não precisam estar em oposição também. Sentimentos são instáveis e não duram para sempre. Geralmente essa é a regra. Sentimentos são instáveis e não duram para sempre. E ele menciona ainda que deixar de estar apaixonado, né, aquela paixão louca, tal, não significa deixar de amar. Trata-se de uma profunda unidade, mantida pela vontade, reforçada pela graça, ele diz, né, no caso daqueles que casam debaixo do evangelho, e sentem amor mesmo quando algo no outro o desagrada. Ou seja, aqui entra já a maturidade, é uma coisa que talvez a paixão, não sei se, talvez a paixão nem enxergue, né, num primeiro momento aquilo no outro que o desagrada, né, passa batido, mas chega um momento que vai enxergar, né? Então é aí onde vai entrar o amor, é aí onde vai entrar a serenidade, é onde vai entrar a maturidade. O amor que é mais sereno que a paixão, lhes permite cumprir a promessa que foi feita no altar. E aí essa frase eu achei muito legal. A paixão é a ignição, né? É onde começa ali, pá, dispara. Mas o amor é o combustível que vai manter a relação funcionando, né? Vai manter a relação estável. O amor, paixão é a ignição, mas o amor é o combustível. Então, onde vem essa maturidade, onde vem essa serenidade, onde vem essa segurança emocional, da onde a gente tira a força, né? A paixão, ela é um pouco, ela pode ser um pouco um furacão, né? Pode ser algo assim meio devastador, né? Em algum momento. Ideias errôneas, aí ele aborda. Eu falei bem rapidamente, tá? Mas assim, eu reconheço que ele faz uma argumentação bastante robusta da página 150 à página 152 aqui dessa edição Thomas Nelson, né? Ele vai falar bastante coisa assim muito interessante aqui que eu acho que vale a pena explorar, né, se deter um pouco mais, coisa que nós talvez não tenhamos tempo para fazer. Mas algumas ideias errôneas, que se você casou com a pessoa certa, estará para sempre apaixonado, mas se a paixão acabar, tem que procurar outra pessoa, né? Não, se eu estou apaixonado é porque a pessoa é correta, mas se a paixão acabar, aí eu tenho o direito de procurar outra pessoa. Que se você se casou com a pessoa certa, estará sempre apaixonado, e que se a paixão acabar significa que não era a pessoa certa, né? Dentro dessa argumentação, e que a paixão é algo irresistível que se pega como sarampo. Então, C.S. Lewis ele contesta, né? Ele vai contestar essas duas questões aí, porque afinal de contas, se com essa pessoa que parecia certa acabou a paixão, o que que garante que você
não vai acontecer a mesma coisa com outra pessoa, e a mesma coisa com outra pessoa. Ela vai se apaixonar e vai acabar com outra pessoa. Então, nunca há um avanço, né? Nunca há uma maturidade no amor. Então, essa daqui é uma ideia errônea, né? Na opinião de C.S. Lewis. Se você casou com a pessoa, então colocar, novamente, colocando o sentimento como um certo parâmetro, né? E aí, a ideia de estar radicalmente apaixonado não casa muito com a ideia de serenidade, com a ideia de razão, de pensamento, né? Então, C.S. Lewis não concorda com essa argumentação. E dizer que a paixão é algo irresistível, que se pega como sarampo, C.S. Lewis parece não negar que isso possa acontecer diante da sociedade, né, diante da vida. Mas ele ainda fala assim que provavelmente é algo que não acontece tanto quanto parece se apregoar por aí. Principalmente quando a pessoa já tem maturidade, quando a pessoa é uma pessoa adulta. E ele fala, na verdade, assim, esse sentimento só vai tomar conta à medida que a própria pessoa permitir que isso aconteça. Né? Uma coisa é você falar de adolescente, aí 12, 15 anos, sei lá, embora a gente tenha aí os eternos adolescentes, né? Mas permitir-se pegar esse sarampo, permitir-se essa contaminação, é uma responsabilidade pessoal também, né? Não é que ele fala, não, às vezes você está cercado de pessoas inteligentes, de pessoas bonitas, de pessoas sensíveis, né? Ele era um cara da academia, a maior parte das pessoas trabalham fora hoje, mas permitir-se, né, fazer com que isso cresça, com que isso se avolume, é sempre uma questão de responsabilidade pessoal, na opinião de C.S. Lewis. Uma coisa interessante que ele aborda aqui nesse ponto isso interessante, por que eu digo isso? Porque ele escreveu isso lá na década de 40, né? E isso sempre vem à baila. Sempre vem à baila. Até que ponto cristãos devem usar a lei para impor sua visão de mundo sobre o casamento? C.S. Lewis acha que isso é um erro, pois a maioria do povo não é cristã. Ele até sugere assim, que deve ter duas classes de pessoas, umas que são governadas pela lei do Estado e outras que são governadas pelas leis da igreja. Essas da igreja são aquelas que se submetem voluntariamente, mas que fazer as duas coisas, fazer dos dois um só, o Estado e a igreja, não é algo muito inteligente, não é algo que vai dar certo. Eu acho que foi do Lloyd Jones comentando, fazendo comentário sobre o Sermão do Monte também. O Lloyd Jones fala: não adianta você exigir um comportamento cristão de uma pessoa que não é cristã, né? Então, claro, tem muitas coisas que são cristãs e que a gente exige de toda a sociedade. Por exemplo, né, a lei contra o roubo, a lei contra o assassinato, e tudo isso é cristão, é judaico, é laico, mas talvez exista aí um campo de coisas que não se deva obrigar a que todos façam. Então, no caso aqui, a discussão era sobre, que C.S. Lewis está colocando aqui, a questão do divórcio, né? Isso que é tão caro à Igreja Católica Apostólica Romana, que sempre, a Igreja Católica, ela sempre que pôde, ela tentou fazer lobby para que não se permitisse o divórcio nas sociedades, né? É, em contrapartida, já não seria possível também, então, um outro casamento. A Igreja Católica opina na questão das células-tronco. E hoje também, né, os evangélicos também são bastante ativos nesse ponto aí. Vira e mexe, você tem discussão do tipo, se tem que obrigar as bibliotecas municipais terem um exemplar da Bíblia. Geralmente já tem, mas eles querem fazer uma lei que obrigue o povo, né, a ter uma Bíblia em cada biblioteca. Então, sempre surge essa discussão até que ponto na lei um cristão deve colocar o seu ponto de vista para que toda a sociedade venha a seguir, né? Isso é sempre um ponto de discussão. Você sabe, no início do século XX, se eu não estiver equivocado,
um grupo de evangélicos radicais nos Estados Unidos proibiram a venda de bebidas alcoólicas, né? Se eu não estiver equivocado, início do século XX, final do século XIX. E aí abre espaço para quê? Para o surgimento das máfias, né? Al Capone, enfim, porque eles vão crescer do contrabando, né? Então, será que é sábio proibir o álcool ou será que não é melhor regulamentar, né? Dar um espaço de liberdade? E aí alguns ampliam essa discussão para outras substâncias entorpecentes aí, né? Porque o álcool é uma droga também, né? O álcool é uma droga, deixa tonto, deixa a pessoa, enfim. E aí alguns também pensam nisso, aí aquela visão cristã radical. Porque eu não tenho dúvida que se você conversar com uma pessoa assim mais, vamos colocar assim, mais ingênua e perguntar assim, você acha que o Estado deveria impor uma religião? Ah, sim, eu acho que sim, tem que impor o evangelho. Uma pessoa talvez mais ingênua, talvez eu já vi muito isso, né? Eu já pensei nisso quando era novo convertido. Ah, acho que a gente tinha que ir lá e impor a lei de Moisés para todo mundo. É uma coisa de novo convertido, é uma coisa de neófito, né? E talvez algumas pessoas ingênuas também. Mas às vezes você vê algum pastor falando que teria que apedrejar homossexuais, isso tem mesmo, e é coisa recente, né? Impor lá a lei do talião, fica com o pé muito lá atrelado ao Antigo Testamento, né? Então, fica aí sempre, isso é sempre algo que vai ter que pôr na mesa e discutir, né? Enfim, isso vai estar sempre, isso vai estar sempre vivo na sociedade. Enquanto a sociedade tiver um grande número de cristãos praticantes, isso sempre vai ser colocado. E aí é algo sempre a ser discutido, ponderado. Nessa discussão aqui, o C.S. Lewis diz que não deveria impor um ponto de vista cristão, mas permitir, por exemplo, o divórcio. Mas e aí? O cristianismo deve impor, por exemplo, a monogamia? Por exemplo, né? A visão cristã é que é só um homem e uma mulher. Então, os cristãos devem impor a monogamia, sendo que hoje você tem aumentado casos daquelas relações poliafetivas, né? Relação que às vezes tem duas mulheres e um homem, às vezes tem três mulheres e dois homens, ou dois homens e uma mulher. Tem, e tudo isso daí parece que é feito, a nossa legislação, ela não chegou a esse tom de modernidade, por assim dizer, mas aí é preciso fazer contratos, para ver questão de bens, é muito confuso, aí vai entrar a questão previdenciária, sabe? Hoje você tem um emprego lá, seu emprego concede para você uma assistência médica, prevendo o quê? Toda uma organização social monogâmica. E aí você vai lá e fala, eu tenho dois cônjuges, aí a empresa vai ter que dar para os dois cônjuges, vai ter que falar, não, você escolhe um dos dois, para os dois eu não posso conceder. Então, olha aí, né? Como vai sendo confuso o negócio, né? Chama o rei de volta, chama o rei de volta, vamos estabelecer a monarquia, a religião oficial, vamos parar com essa discussão toda. Né? Alguns talvez pensem dessa forma também, a complexidade da vida social, né? Enfim, mas C.S. Lewis deixou essa brecha aí para a gente estar pensando, né? Esse pensamento aí. E aí ele no final ele vai tratar do caso mais assim, da questão mais polêmica, ele dizia, do casamento. Então só falou de coisa polêmica, a questão do sexo, a questão do casamento ser para sempre, né? E essa questão do homem ser o cabeça do lar, né? Ele nem entra na discussão bíblica. Será que isso daí era uma lei? Será que isso era uma questão cultural, né? C.S. Lewis parece concordar com essa visão. Enfim, ele ressalta o seguinte, que a normalidade de um casamento saudável é que haja harmonia, que sempre se decida tudo em harmonia. Ah, querido, vamos trocar de carro. Vamos lá, conversa, né? Convence o outro. Vamos trocar de carro. Ah, querido, vamos mudar, querida. Vamos viajar. Vamos. O ideal é que sempre seja, nunca haja uma imposição. Mas já pensou, né? Tudo tem que ser feito com base na ordem. Não faz sentido, né? Agora o Lewis ele fala, vai ter momentos em que a harmonia não virá. E aí alguém vai ter que ter o voto de Minerva. São dois, né?
humanamente falando, sabe, né? Pela fé, cremos que são três, né? O casal e Cristo. Mas, se surgir momentos em que não houver uma concordância, alguém tem que ter o voto de Minerva. E aqui até, assim, eu acrescento mais aqui. Toda instituição tem um cabeça. Toda instituição tem um cabeça. É, seja um grupo social, a igreja, seja o poder judiciário, tem um presidente, seja toda vez que se forma um grupo social, é difícil você tentar conceber alguma coisa em que não haja um líder, né? Então, e isso, a não ser, talvez, fosse uma sociedade de anjos, né? Como dizia Jean-Jacques Rousseau, né? Você precisa do governo porque nós não somos anjos, precisa de ordem social. Então, empresa, equipe de trabalho, sempre tem alguém, né? Agora a questão é por que que tem que ser o homem, né? Mas essa ideia. C.S. Lewis não diz, é porque está escrito na Bíblia, porque isso, aquilo, outro, né? Pô, tanta gente argumenta, faz toda uma argumentação apologética. O homem tem que ser o líder, porque foi criado primeiro, porque Jesus era homem, porque Jesus é o cabeça do homem é o cabeça da mulher. Tudo isso são argumentos bíblicos aí, tem o seu, né, tem o seu valor para os que acreditam nessas palavras, né? Enfim, o C.S. Lewis ele tenta ir por um outro lado, talvez mais psicológico, nem sei se todos concordam, mas ele diz assim: se precisa ter um cabeça, por que o homem? Ele diz: possivelmente, no fundo, não seja algo que a mulher queira para si, né? Ele até fala, tem algumas mulheres que mandam no marido, mas elas chegam até, talvez até uma atitude interior de desprezo, e ela não gosta que os outros olhem para ela dessa forma, a ela que é a mandona do lar, enfim. E quando ela vê isso na vida de outras pessoas, ela tende a ver com um certo desprezo. Ei, aquele cara lá é um pau mandado, enfim. C.S. Lewis usa essa frase, né? Ele fala, mulher não quer um cara frouxo. Essa que é, C.S. Lewis fala isso, não parece. Agora, é claro, alguém pode tentar refutar isso dizendo que tudo isso é uma questão cultural. Enfim, então, todas essas questões estão postas aí. Hoje, a maior parte das pessoas, para não pousarem de retrógradas, elas vão falar igualdade, igualdade. E realmente a normalidade é a igualdade, mas é interessante a ressalva que o C.S. Lewis fez. Tem hora que vai precisar de um voto de Minerva, né? Enfim, por que o homem? Porque talvez não seja algo que a mulher queira para si, em primeiro lugar. E a segunda opinião do C.S. Lewis, talvez mais polêmica, ele diz que o homem é uma espécie de que representa melhor a família no âmbito externo. E aí ele vai usar um argumento que talvez de ordem um pouco psicológica também, e eu lembro que eu já tinha lido isso no Chesterton, e ele fala que a mulher ela tem uma tendência, que eu não estou só reproduzindo o que eu pareço ter entendido do livro dele aqui, mas a mulher tem uma tendência de defender com mais agressividade o âmbito doméstico e os seus. Então, assim, ela tem uma ferocidade doméstica para defender o seu espaço, sua família, aquela coisa ali, talvez do sedentarismo no sentido de parar, né? De não ter uma vida nômade. Enfim, defender o seu espaço. E o homem, segundo C.S. Lewis, não sei se essa é uma visão preconceituosa, ele vai ter condição de ser mais justo com os de fora. É essa argumentação que o C.S. Lewis usa aqui. Vai conseguir tratar essa questão com mais serenidade e com mais justiça aqui também. Ele diz aqui na página 157, uma mulher luta em primeira instância pelos seus próprios filhos e pelo marido contra o resto do mundo. É natural que para ela, e até certo ponto com a razão, suas reivindicações se sobreponham a todas as demais demandas, uma vez que ela é a curadora dos seus próprios interesses. O papel do marido é cuidar para que essa preferência natural dela não consiga prevalecer. Ele tem a última palavra para proteger as outras pessoas do patriotismo familiar intenso de sua esposa. Ele dá uns exemplos aqui. Não sei se ele foi feliz, né, no contexto dele. Ele diz: se alguém duvida disso, permita-me fazer uma simples pergunta. Se o seu cachorro mordesse o filho do vizinho,
Ou se o filho tivesse machucado o cachorro dele, com quem você iria tratar do caso primeiro? Com o chefe da casa ou com a dona da casa? Ou se você for uma mulher casada, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Por mais que admire o seu marido, você não diria que a pior falha dele é a tendência de não defender os direitos da família contra os vizinhos de forma tão intensa quanto você gostaria? Que ele é um pouco sossegado demais? Então, aqui são questões que o C.S. Lewis coloca que eu não sei se são da concordância de todas as pessoas nos dias de hoje, né? O Chesterton, ele tinha um texto que dizia, quando o Chesterton escreveu, ele era a época que a mulher ainda não tinha sido totalmente liberada para o mercado de trabalho, estava começando ainda, né? Mas ele falava assim que a mulher teria a tendência de defender o seu espaço no trabalho com uma ferocidade doméstica também, que essa ferocidade que ela teria no âmbito doméstico, ela levaria para o seu local de trabalho. Então, assim, ela faria uma defesa inflexível dos seus, daqueles que são seus, né? Isso, quando o Chesterton falou, isso ainda não tinha acontecido no âmbito da realidade, porque a mulher ainda não havia sido totalmente liberada, mas ele tinha essa opinião. Então, né, quem são as pessoas? Ela sempre, na opinião do Chesterton, a mulher colocaria primeiramente essa fidelidade doméstica em cima de algumas pessoas, né, aquilo que ela traria da casa levaria para o âmbito do trabalho, e que ali ninguém ia conseguir entrar, né? Ninguém ia conseguir derrubar aquilo lá. Então era a opinião que ele tinha e talvez C.S. Lewis, eu não sei se isso é certo ou se é errado também, se vocês concordam com essa visão, mas era uma opinião do Chesterton também, e parece que C.S. Lewis foi um pouco por esse caminho também ao dizer que o homem tem que representar a mulher externamente. Então, meus irmãos, basicamente esse é o capítulo, né? Eu não sei se alguém esperava que o C.S. Lewis dizia assim, seguir passos para que o casamento seja feliz. Não, não é isso. C.S. Lewis está apresentando aqui o cristianismo de uma forma doutrinária e numa linguagem que as pessoas que o lerem de fora possam entender. Então, o que ele colocou aqui, de modo se a gente pudesse resumir, é a questão da sexualidade, né, que deve ser realizada no âmbito do casamento entre duas pessoas que se amam e fizeram o compromisso de viverem juntos para sempre. Ele vai dizer que o casamento não deve se fundamentar somente nos sentimentos, mas tem que ter espaço para a promessa, para o compromisso também. E no final ele trata um pouco dessa questão da chefia do lar, que parece que ele corrobora a ideia de que o homem deve exercer, sim, essa liderança, que embora o normal seja a harmonia, mas há momentos que a voz, se houver necessidade, a voz do homem deve prevalecer. Parece que é isso que o C.S. Lewis ensina no seu livro Cristianismo Puro e Simples, neste capítulo. E assim a gente encerra a nossa apresentação de hoje, meus irmãos. E abro aí, olha aí, me colocaram aqui nesse modo juntos aqui, que eu não curto muito. Vamos mudar aqui para em grade, vou deixar de gravar aqui.